Começa agora a entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, estamos recebendo Marli Terezinha Pereira. Ela é engenheira agrônoma e professora doutora na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, na USP. Professora, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é meu de estar aqui com vocês e com as pessoas que assistem o seu programa. Tema de hoje, agricultura no Brasil, em especial a agricultura familiar. Lembrando também que Marli Terezinha Pereira possui graduação em Engenharia Agronômica e mestrado em Economia Agrária pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ. É professora doutora do Departamento de Economia, Administração e Sociologia na ESALQ. Foi gestora estadual da Rede Fito Mata Atlântica do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, junto ao Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde do Fiocruz, ligado ao Ministério da Saúde. E foi responsável aqui no estado de São Paulo, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, pelo PRONAF. E vai nos explicar o que este programa fez aí pela agricultura paulista. Bom, o tema é amplo, Marli, mas que a gente possa começar aí nomeando os agentes da agricultura no Brasil. Quem são os principais agentes? Exato. Nós temos na agricultura brasileira, e é muito importante lembrar que a agricultura brasileira, outros países têm outros critérios. Nós temos a agricultura patronal, que todo mundo conhece. Nós temos a agricultura familiar. Nós temos agora um segmento novo, que é o médio produtor rural, e acontece que todos esses segmentos que eu citei, esses 3 segmentos, eles fazem parte do agronegócio brasileiro. Isso que é bom a gente lembrar, que todo mundo acha que o agronegócio é apenas do grande produtor, né, do agricultor empresarial, e a agricultura familiar também está no negócio da agricultura e, portanto, ela também faz parte desse todo. Professora, não só como educadora, você atuou também na parte do poder público em prol da agricultura em São Paulo e, por extensão, no Brasil. Conte para nós um pouquinho dessa experiência e conte um pouquinho do programa que a senhora liderou aqui na Secretaria de Abastecimento. Uma coisa que nós temos que lembrar é que o problema enfrentado pela agricultura familiar no estado de São Paulo, você faz um paralelo com todos os estados brasileiros, né? Porque nós temos políticas públicas mais do que suficientes para atender às necessidades desses agricultores, desse segmento. O que falta, na verdade, é eles terem conhecimento dessas políticas públicas, que tanto vêm a nível de ter o melhor programa de financiamento do mundo, que é o PRONAF, que tem políticas institucionais, um mercado institucional garantido dele, com preços realmente justos, né? Mas ele não sabe que existe. O PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi o primeiro programa, a primeira política pública criada lá nos anos 90, e é importante a gente lembrar que é o carro-chefe, na verdade, e o agricultor familiar, para ele se credenciar como agricultor familiar, ele tem que ter um documento que chama DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que ele só pode conseguir através dos técnicos da extensão rural oficial, no caso de São Paulo é a CAT, e também dos sindicatos de trabalhadores rurais, que fornecem esse documento. E uma vez credenciado ao PRONAF, qual o direito que o agricultor obtém? Então, antigamente era apenas o financiamento, hoje eles têm o acesso à Previdência Social Especial. Eles têm acesso ao programa de moradia rural, tanto para construção como para reforma. E na parte de financiamento da produção, realmente fica até, nós passaríamos aqui, acho que um mês falando de todas as possibilidades que eles têm, né? E não são mais financiamentos, como inicialmente eram de R$500. São financiamentos que eles podem ter acesso até a R$100 mil, né? Com prazos realmente de 10 anos para pagar, e os juros variam de 0,5% a 1,5%, 2%
ao ano. E é extensivo a todo o agronegócio ou só ao agricultor familiar? Aí apenas ao agronegócio familiar. No caso daquele outro segmento, que é o agricultor classe média, que ele é um misto do familiar, já numa transição, né? Ele já tem um programa chamado Pronamp, que é paralelo ao Pronaf. E defina para nós o tamanho máximo de um agricultor familiar, para ele ser considerado um agricultor familiar. Então, para ele ser agricultor familiar, vamos pegar a questão da renda. A renda dele, que era até ano passado R$110 mil, a renda bruta anual, hoje ela é de R$360 mil. Então, os produtores têm que voltar a procurar assessoria técnica para ver o seu enquadramento, né? Que aumentou a faixa de renda. Além disso, ele só poderia ter 2 empregados permanentes. Hoje, agricultor pode ter um número de empregados registrados em carteira que seja menor que o número de pessoas da família. Se ele tem 10 pessoas na família, ele pode ter até 9 empregados permanentes. Um grande avanço. Quanto ao tamanho da terra, eu acho que o grande presente que esse ano da agricultura internacional poderia dar ao agricultor familiar, no caso brasileiro, seria fazer uma reanálise do máximo de área que ele pode ter. Porque isso é estabelecido pelo INCRA e é através do módulo fiscal, e que realmente restringe bastante a participação e está totalmente desatualizado. Ok, estamos nesta entrevista falando a respeito da agricultura no Brasil, em especial a agricultura familiar. Aliás, 85% da nossa mesa, me dizia aqui a professora Marli, é composta e é produzida no regime de agricultura familiar. Daí a importância desse tipo de trabalhador rural. E, muito bem lembrado, neste ano de 2014 é considerado para a ONU o Ano Internacional da Agricultura Familiar. No próximo bloco nós vamos saber o que isso agrega para este trabalho e vamos também saber mais informações do campo. A gente volta daqui a pouquinho. O CESP disponibiliza serviço de assistência previdenciária focado na obtenção de aposentadorias, pensões e recursos junto ao INSS. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e debatendo a agricultura no Brasil, em especial a agricultura familiar. Para a ONU, em 2014, este é o Ano Internacional da Agricultura Familiar. E eu pergunto para a engenheira agrônoma Marli Terezinha Pereira, o fato de ter sido escolhido 2014 o Ano da Agricultura Familiar ajuda a que nós tenhamos mais debates, mais informações a respeito desta prática? Com certeza, porque isso acaba chamando a atenção da mídia e eu já tenho observado que em vários eventos, né, que estão programados, como nós vamos ter agora a Feira da Agricultura Familiar lá em Lençóis Paulista, acaba trazendo essa questão, né, quer dizer, o Ano Internacional, que dá uma importância que não é apenas teórica, né, para a agricultura familiar, mas traz o debate para a mesa. Isso que é importante, né? Porque nós ficamos muito na superfície das coisas. E nós esquecemos que, na verdade, essa agricultura familiar significa que no meio rural tem gente, né? E essa gente tem um papel importantíssimo no desenvolvimento do país. No primeiro bloco, a professora Marli observou aqui que, a despeito da importância da agricultura familiar para o nosso país, 85% da nossa mesa é composta com produtos oriundos desse tipo de agricultura. Mas, apesar de tudo isso, os próprios produtores, às vezes, desconhecem os seus direitos na hora de um financiamento. Os financiadores, né, as instituições bancárias, também muitas vezes desconhecem. Tanto que, se você quiser acessar o Manual de Crédito Rural, você procura quem? O Banco Central, né? Lá, por exemplo, é um dos locais, porque as instituições bancárias devem ter
Essa informação, é isso, professora? Exatamente, essa é a informação. O Banco Central do Brasil, né, que todo ano nós temos uma mudança do crédito rural, e isso é importante que as pessoas fiquem atentas, né? Então, sempre a safra, é o período safra, o plano safra, como se fala, né? Então, você está mudando as regras do jogo, e isso está no Manual de Crédito Rural, que fica publicado, evidentemente, nos ministérios, em vários sites, mas atualizado você encontra sempre no site, né? Eu não sei se eu poderia até passar, Claro, que é o lógico. www.bcb.gov.br. Então você vai encontrar lá o Manual de Crédito Rural com informação sobre a política pública do agronegócio brasileiro. Então é o PRONAF, o PRONAMP e as políticas voltadas para a agricultura, para o agronegócio empresarial. Bom, e se a ONU elegeu 2014 o ano internacional, quer dizer também que o tema interessa ao mundo. Como é a questão da agricultura familiar no mundo, professora? Vamos dizer, a gente faz o paralelo com a agricultura familiar no Brasil. Se bem que não são todos os países, né, que hoje alcançaram esse nível de políticas públicas à disposição como nós temos. Tanto que você pegar, por exemplo, o continente europeu, nós vemos que o Brasil tem uma participação muito grande no sentido de que as pessoas vêm conhecer o que está sendo feito aqui para poder implementar, e não apenas na África, né? Então isso chama a atenção, essa evolução. Pena que não foi acompanhada pela divulgação e pelo acesso. Com certeza, os problemas que nós encontramos aqui no nosso território brasileiro, que tem dimensão continental, ele é mais ou menos semelhante ao que acontece em outros países. Perfeito. Bom, avançando nos temas, eu gostaria de tratar com a professora Marli a respeito do seguinte: defensivos agrícolas. Como eles funcionam na questão da agricultura familiar? Se há uso excessivo, na sua opinião? E quero saber a sua opinião como técnica, como cidadã, estudiosa do assunto. Usa-se muito defensivo agrícola? Veja, é um tema bastante polêmico, né? Na minha opinião pessoal, primeiro, eu acho assim que seria uma utopia imaginarmos que toda a agricultura, que tudo aquilo que a gente produz realmente seja feita em base ecológica. A base ecológica, tudo bem que você não vai ter que alcançar até o ponto da certificação, não é? Mas o que é importante é saber utilizar esses defensivos, eles são necessários. Acontece que essas boas práticas, infelizmente, também não acontecem. E aí, não apenas você observa isso nos laudos que aparecem, que se fazem, né, no CEASA, CEAGESP, etc., nos pontos de venda dos produtos, onde você vê a identificação até de produtos que são proibidos de utilizar no país e mesmo assim estão chegando até a mesa do brasileiro. Isso é bastante complicado. Agora, e é essa conscientização do produtor familiar, de que, na verdade, nas políticas públicas, que é merenda escolar, né, nos programas de aquisição de alimento da Conab, ele tem um acréscimo de 30% no valor de aquisição se o produto for certificado. Ou seja, certificado significa não usa agrotóxico. Não usa agrotóxico de maneira nenhuma. E o que é importante são regras que não é apenas... Você tem, por exemplo, um leite orgânico, né? Então, dentro dessa propriedade, não apenas na ração, tudo mais que você utiliza, você não pode ter dentro da propriedade nada que esteja nessa categoria de agrodefensivo. Isso encarece o preço final. Veja bem, antigamente era muito difícil a gente trabalhar e a gente não conhecia bem as matrizes de custo, né, da agricultura orgânica. Hoje, se ele tiver orientação técnica, ele tem um bom mercado, ele tem preço que compensa realmente aquilo que investe para ter um produto que realmente a gente não tem restrição nenhuma. O caminho que seguir, usando defensivos ou não usando, que tenha técnicos responsáveis, né? Exatamente, técnicos responsáveis e preparados. Perfeito. Lembrando aqui que a CNTU também debate a questão dos defensivos agrícolas. A CNTU é a Confederação Nacional dos Trabalhadores com Formação Universitária e compõe esta confederação os engenheiros por meio da sua federação, a Federação Nacional
dos engenheiros. Eu gostaria só, não sei se poderia só lembrar, porque a gente sempre fala da questão do agrotóxico como uma questão, ou agrodefensivo, como outros usam, como uma questão daquilo que nós vamos comer, que foi produzido e nós somos os consumidores. Gostaria de lembrar também o número de mortes e problemas que a gente tem com o próprio pessoal que manuseia e utiliza esses produtos. Os trabalhadores. Os trabalhadores. É mais um aspecto importante de se debater. Instantes finais do nosso programa, eu só gostaria de perguntar para a professora Marli o seguinte. Muito classicamente, pensam o seguinte, olha, quem exporta é o grande agricultor, né? Mas não, você me dizia que a agricultura familiar brasileira, embora em sua maioria da produção fique aqui conosco, mas também exporta, é isso? Também exporta. Realmente, claro que dentro da especificidade do agronegócio empresarial, né, ele trabalha com as commodities e realmente ele tem uma participação bastante expressiva no mercado externo. Agora, a agricultura familiar, eles exportam sim para vários países e só destacando, por exemplo, o comércio justo ou fair trade, né, que é com a comunidade europeia, onde não há nenhum tipo de barreira à entrada desses produtos, desde que eles sejam certificados e tenham o selo da agricultura familiar. E aí nós temos vários estados e várias organizações de agricultores familiares mandando o nosso produto para fora do país. Olha só. Professora Marli, estamos chegando no final do nosso programa, mas eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer você e digo assim que eu acho que todos esses programas que estão surgindo, um tipo de entrevista em que você pode esclarecer para a população, para a sociedade, né, o que é essa gente que mora no rural e que fica lá escondida e que é responsável, né, pelo desenvolvimento do país, que ela seja melhor conhecida, que se acabe com o preconceito com essas pessoas que produzem o alimento que chega à nossa mesa, que se valorize. Né? E que os técnicos que trabalhem também tenham essa noção, os nossos colegas engenheiros, mesmo os técnicos agrícolas, né? Que vejam com muito carinho essa missão que eles têm de orientar para que eles possam contribuir ainda mais, tanto para o desenvolvimento do país, mas para o seu próprio desenvolvimento e para a sua felicidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. O Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais notícias a respeito da engenharia, da inovação, do desenvolvimento e, claro, do campo também.